Olá, queridos! Meu nome é Tayana Monteiro, eu sou professora de Biologia e hoje nós vamos aprender sobre a classificação dos seres vivos, meu assunto favorito. Classificação dos seres vivos, também chamada de taxonomia. E sim, classifica todos os seres vivos. Por essa foto a gente consegue ver, né? Nosso planeta tem uma biodiversidade incrível, muitos seres vivos. E, obviamente, para facilitar, é bom classificá-los, né? Gente, quando vocês terminarem de assistir essa aula, que vocês vão assistir direitinho, fazendo todos os exercícios, vocês vão conseguir perceber que os seres vivos estão organizados em categorias e vão entender essas categorias. Vão saber também a importância e o porquê de se classificar os seres vivos. Imagina a bagunça que não seria com tantos seres vivos sem classificar. Vão aprender a reconhecer qual reino e qual domínio estão inseridos cada tipo de ser vivo. Por exemplo, nós, seres humanos, estamos em que reino, em que domínio? Vocês vão aprender isso. Vão aprender também o modo como as espécies evoluem e vão saber distinguir cada ser vivo e entender a história evolutiva deles. Vamos lá? Bom, antes de começar essa aula, é bom que vocês saibam alguns conceitos. Por exemplo, vocês devem saber o que caracteriza um ser vivo, ou seja, como a gente pode diferenciar um ser vivo de um ser não vivo. E quem são esses seres vivos? Isso é fácil. Devem saber também o conceito de célula e organização celular. Na verdade, basta saber quais as partes da célula. A membrana plasmática, o citoplasma, núcleo, carioteca, essas coisas. E também é bom saber um pouquinho de alguns conceitos básicos de evolução. Mas a gente vai ver um pouquinho disso aqui. Gente, aqui estão algumas palavras que vocês possam precisar entender o conceito delas ao longo da aula. Qualquer coisa, vocês pausem a aula, voltem aqui para esse slide e vão saber o significado de cada palavrinha. Estão prontos para a nossa aula? Então, aqui está o nosso esquema organizacional global, ou seja, tudo que a gente vai aprender nessa aula está aqui. Nós vamos ver quais as categorias taxonômicas que estão presentes na taxonomia e na classificação dos seres vivos. Vamos entender quais as regras de nomenclatura e como elas funcionam. Vamos saber um pouquinho também sobre a evolução e sua classificação. E veremos também uma introdução sobre a sistemática filogenética. Vamos lá? Vamos começar com os aspectos iniciais. Primeiro, a classificação dos seres vivos tem um sinônimo de taxonomia. Taxonomia é uma ciência que visa estudar, organizar, nomear e classificar todos os seres vivos em categorias. Isso relacionado aos seus aspectos físicos, ecológicos, fisiológicos e evolutivos. Ou seja, o que inclui, por exemplo, uma cobra e uma borboleta no mesmo reino. Que estranho, são tão diferentes. E o que inclui, por exemplo, uma planta e uma estrela do mar em reinos diferentes. A gente vai entender tudo isso. Antes de começarmos a saber um pouquinho mais sobre a taxonomia, é bom conhecermos uma pessoa. Esse carinha da foto é o Carolus Linnaeus. Ele é considerado o pai da taxonomia moderna. Foi ele que fez um trabalho incessante de classificar e identificar todos os seres vivos. Imaginem, antes de se conhecer o nome das espécies e os traços evolutivos de cada organismo, foi ele quem começou a fazer tudo isso. Ele era botânico, zoólogo e médico. Pois é, o cara era tudo isso. Ele nomeou e descreveu todos os organismos. Primeiro, com o livro Espécies Plantarum, onde ele descreveu todas as plantas. E depois, com o Sistema Naturae, com todas as espécies. A maioria das espécies, as mais comuns que a gente conhece, foi Linneu quem descreveu. Linneu classificou os seres vivos em uma hierarquia, ou seja, em grupos que seguiam uma ordem. Esses grupos eram divididos em reinos, e os reinos se dividiam em filos. Os filos, por fim, se dividiam em classes, as classes se dividiam em ordens, as ordens em famílias, as famílias em gêneros e os gêneros em espécies. Nesse diagrama vocês conseguem ver. Primeiro, temos o domínio. O exemplo, o domínio eucário, a gente vai ver. O domínio tem um reino, ou seja, os reinos estão incluídos em um domínio. Os reinos têm filos.
Os filos estão incluídos no reino. As classes estão incluídas no filo. As ordens estão incluídas nas classes. E as famílias, aqui, Ursida, Canida e Felida são famílias, estão incluídas nas ordens. Felis, Pantera, Canis e Urso são gêneros. Gêneros estão incluídos em família. E, por fim, as espécies, que estão incluídas nos gêneros. Vamos ver direitinho. Então, acabamos de ver agora os aspectos iniciais, o conceito, a classificação de Linneu, quem foi Linneu, o pai da taxonomia, não esqueçam disso, e um pouquinho sobre as categorias que ele criou. Antes de entendermos as categorias taxonômicas, precisamos definir o que é espécie. Espécie é um grupo natural, ou seja, um grupo de indivíduos que têm a mesma origem e o mesmo fundo genético. São morfologicamente semelhantes, ou seja, se parecem muito, e podem cruzar entre si, gerando descendentes férteis. Ou seja, se um indivíduo pode cruzar com outro e gerar descendentes, gerar filhinhos que também possam gerar filhinhos, isso é considerado uma espécie. Linneu considerou que espécie é unidade básica de classificação. Não esqueçam disso, gente. Espécie é a unidade básica de classificação. Ou seja, todas as categorias e todas as unidades que a gente classifica dependem da espécie, ok? Obviamente que para se classificar os seres vivos, temos que usar alguns critérios. Esses critérios se baseiam na organização celular, ou seja, o tipo de célula que os seres vivos apresentam, critérios morfológicos, ou seja, a semelhança, se eles têm algum órgão, alguma característica peculiar. Quanto ao modo de nutrição, que podem ser autótrofos ou heterótrofos, isso também diferencia. Quanto à ingestão e à digestão, que pode ser intracelular ou extracelular. E as relações de parentesco, que está relacionada à evolução. Além de padrões de comportamento, ou seja, indivíduos que têm comportamento semelhante podem ser agrupados numa mesma espécie. Gente, aqui estão as categorias taxonômicas. São níveis hierárquicos. Lembrem, tem um no topo e tem um na base. A base sempre vai ser a espécie, porque ela é a unidade básica de classificação. Então, temos o domínio, o reino, o filo, a classe, ordem, família, gênero e espécie. Tem uma dica que alguns professores usam para a gente decorar isso, porque é meio difícil. Domínio, lembrem de dominar, então ele é o primeiro. Os outros a gente pode lembrar por uma brincadeirinha. Ré, fi, có, fá, gi. Espécie é o último. Então, Ré de reino, Fi de filo, Có, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero. Ré, Fi, Có, Fage. Ficou fácil, né? Bom, as categorias também podem ter subdivisões. Ou seja, a ordem pode apresentar uma subordem. O filo pode apresentar um superfilo ou infrafilo. Essas divisões têm nomes específicos. Aqui estamos um exemplo de uma classificação por categorias taxonômicas. Um exemplo que a gente pode usar, que é bem familiar para a gente, é o reino animal. O reino animal inclui todos os animais que a gente conhece. Por exemplo, na foto, como o cachorro, o lobo, a raposa, o urso, o homem, um sapo, uma escídia, que é um tipo de esponja, e uma barata. Depois temos um filo, o filo dos cordados, que são dos vertebrados. Aí a gente exclui a barata. A barata não é um vertebrado, é um invertebrado. Depois temos o subfilo vertebrata, que inclui os animais que possuem coluna vertebral. A ascídia não apresenta coluna vertebral. Depois passamos para a classe, que são os mamíferos. Aí excluímos o sapo. Sapo não é mamífero. Depois temos a ordem carnívora, que são animais carnívoros, incluindo o cão, o lobo, a raposa, o urso e tantos outros. Depois temos a família dos canídeos, que são os cães, semelhantes aos cães, que inclui o cão, o lobo e a raposa. Temos o gênero Canis, que o cão, o nosso cachorro doméstico, participa do gênero Canis, e o lobo, que também é do gênero Canis. Por fim, temos o cão, que é o nosso cachorro, que é da espécie Canis familiaris. Entenderam?
A espécie é a unidade básica de classificação. Logo, ela deve pertencer a todas as categorias. Fácil, né? Aqui está nosso esquema e o que a gente acabou de ver. E aí, estão prontos para a próxima fase?